Para a deputada federal, vote em quem sempre lutou pela mudança. Doutora Clair, 5499. 5499, Doutora Clair, Doutora Clair. 5499, Doutora Clair, Doutora Clair. 5499, Doutora Clair, Doutora Clair. 5499. Clair da Flora Martins, mãe de 3 filhos e avó, formou-se em Direito na PUC Curitiba, presidiu o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil. Elegeu-se vereador em Curitiba em 2000, conquistando 5.807 votos. Em 2002, lançou-se candidata a deputada federal, obtendo a expressiva votação de 59.114 votos, tornando-se a primeira mulher a eleger-se deputada federal no Paraná, em 157 anos de história. Apresentou durante seu mandato como deputada federal 588 proposições, relatou 77 projetos na Comissão de Trabalho e teve 100% de presença nas sessões plenárias. Vamos conhecer um pouco de sua história. Doutora Clair lutou pela anistia, pelas diretas já e pelo Fora Collor. Participou ativamente da luta contra a ditadura militar desde a década de 60. Por sua militância, doutora Clair foi presa, torturada e obrigada a viver na clandestinidade. 2 letras, um número. Formam uma palavra que mudou os destinos do país. AI-5. Ato da ditadura que tirou e transformou vidas. Eu fui presa pela equipe do delegado Fleury, que era chefe do Esquadrão da Morte. Em São Paulo, Clair atuou nos movimentos políticos clandestinos até ser presa em novembro de 1971. A repressão não enxergava limites, queria nomes. Queriam saber onde é que eu morava e eu não podia dizer onde eu morava. Então eu fiquei durante muitos dias dizendo que eu morava em Curitiba. Na verdade eu morava em São Paulo, mas não poderia dar o endereço. Eu não aguentando mais as torturas, disse, não, eu moro em tal lugar, na rua tal e tal. E temendo pela vida das pessoas que pudessem morar naquele endereço, eu realmente desmentia aquela informação, né? Na época, a preocupação maior era preservar a vida de companheiros ou de outras pessoas que pudessem ser presas em função de qualquer coisa que eu pudesse dizer num depoimento perante aqueles órgãos de repressão. Essa luta valeu porque nós conseguimos realmente derrotar a ditadura, restabelecer as liberdades democráticas e hoje eu posso estar aqui falando, contando das dificuldades daquele período, né? E também dizendo do meu orgulho de ter participado e colaborado para derrubar aquele regime autoritário existente no nosso... Doutora Clair, 5499. Uma campanha chamada Campanha do Petróleo é Nosso. Depois de mais de 50 anos da primeira campanha, né, que mobilizou o Brasil todo, agora nós estamos retomando essa campanha. Por quê? Porque aí teve essa grande descoberta, são mais de 90 bilhões de barris de petróleo e o Brasil poderá então sair da sua situação de dificuldade econômica e melhorar a vida do povo brasileiro. Daí porque nós estamos nessa luta no sentido de mudar a legislação atual que obriga, por exemplo, a União a fazer leilões das áreas petrolíferas. E nesses leilões participam, claro, não só a Petrobras, mas inúmeras outras empresas estrangeiras. E nós não queremos que essas empresas estrangeiras fiquem com a propriedade do petróleo. Doutora Clair, 5499. Movimento chamado Reage Brasil, que tenta anular a privatização ilegal, irregular, da Companhia Vale do Rio Doce. Doutora Clair, do Paraná, que está encabeçando esse movimento. Muitas entidades, partidos políticos se mobilizaram naquela época e desse movimento originaram-se muitas ações judiciais. Uma delas foi a ação que nós propusemos, eu e o vereador Aziel da Silva Pereira. Doutora Clair, 5499. 16 de dezembro de 2005,
uma decisão judicial do Tribunal Regional Federal de Brasília recendeu a esperança de nós conseguirmos anular o leilão de privatização da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, na época, já era a principal produtora de minério de ferro do mundo, de ouro da América Latina, e também detinha a concessão de 2 das maiores ferrovias do mundo. Tudo isso foi vendido a preço de banana, como a gente fala, né, por 3 bilhões e 300. Doutora Clair, 5499. Nós estamos discutindo na Câmara dos Deputados, em conjunto com outros deputados, uma política nacional de transporte, onde entra uma discussão sobre o papel do setor ferroviário e o papel do transporte rodoviário e também a necessidade de recursos para alavancar recursos para a infraestrutura do nosso país. Doutora Clair, 5499. 5499, doutora Clair, 5499. A deputada federal Clair Martins, a doutora Clair do Paraná, defende a realização de uma auditoria pública para discutir a dívida. Nós coordenamos a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Dívida Pública no Congresso e estamos fazendo inúmeros debates aqui na Câmara e até participamos recentemente de um congresso internacional com o objetivo de discutir as auditorias das dívidas públicas e a abolição da dívida dos países do setor. Doutora Clair, 5499. 5499, doutora Clair, 5499, doutora Clair, Diante do edital publicado pela Prefeitura Municipal, edital de licitação do transporte público, nós fizemos algumas denúncias ao Ministério Público pedindo que o Ministério Público interviesse durante nesse edital de licitação, e nós lá alegávamos várias novidades do edital. Em 1988, a Constituição dispôs, que deveria se fazer uma licitação do transporte público. E depois de décadas, esta licitação foi feita. O Ministério Público não se pronunciou e algumas pessoas que hoje integram esse Fórum de Mobilidade Popular de Mobilidade Urbana entraram com uma ação popular, questionando este edital de licitação do transporte público. Uma das questões que nós levantávamos nessa ação popular é que foi formado um cartel para essa licitação, de forma que não houve uma concorrência, pois as empresas se organizaram antecipadamente, dividiram-se entre os blocos que foram leiloados, de forma que uma não concorreu com a outra. E agora nós estamos querendo discutir um plano de mobilidade urbana. E dentro desse plano, o projeto do metrô. E por que a gente pensou nisso? Porque durante a campanha eleitoral só se discutiu praticamente a questão se nós deveríamos fazer metrô, se não deveríamos fazer, um tinha uma alternativa, outro. E aí eu pergunto à sociedade curitibana, que espaço nós tivemos durante a gestão anterior para discutir estas questões de grande importância para os cidadãos que aqui vivem? Praticamente nenhum. E é por isso que nós pedimos à Câmara Municipal que realizasse essas audiências públicas, ouvindo a sociedade, os representantes das faculdades de diversas entidades, para que a gente buscasse subsídios sobre essas questões. Mas nós não queremos só discutir se nós devemos ter o metrô e se esse é o melhor trajeto
projeto que nós temos. Nós queremos discutir também se no edital, como já foi feito, nós vamos fazer uma licitação onde 74% dos recursos são públicos do metrô e 26% da iniciativa privada, mas em contrapartida nós vamos entregar não só a construção e a operação para a mesma empresa que vai ganhar essa licitação, que vai ter o direito de explorar o sistema de transporte por 30 anos ou 25, ganhando não só grande parte da tarifa, como também auferindo recursos dos estacionamentos, das lojas, de todo o comércio que vai estar inserido dentro desse projeto do metrô. E é isso que nós queremos discutir. Que parceria pública-privada é essa? E a sociedade está de acordo? Está de acordo em entregar por 25 anos, 30 anos, como a gente sempre faz nessas licitações para o transporte coletivo, das grandes empresas do transporte público aqui de Curitiba, da região metropolitana. Nós queremos entregar o sistema metroviário, como a gente entrega a operação do sistema metroviário, como a gente entrega, por exemplo, no edital, a exploração do lixo por 30 anos, sem, inclusive, e nessa questão do lixo, nós estamos pagando, dentro desse edital que está em andamento, nós estamos pagando por tonelada de lixo. Quer dizer o seguinte: quanto mais lixo nós produzirmos, nós mais vamos pagar para essas empresas concessionárias do transporte de lixo. Bom, meus amigos, eu estou levantando uma série de questões aqui para nós refletirmos se é isso que nós queremos continuar assistindo, porque na verdade nós estamos assistindo até agora. Nos últimos anos, eu inclusive tenho participado das audiências públicas, inclusive participei aqui como vereadora nessa casa. E as audiências públicas que nós participamos sempre foram audiências públicas de fachada, porque o que acontecia? O poder público enchia não só a Câmara, mas onde fossem realizadas as audiências públicas, com funcionários de um cargo público, né, para que a população não tivesse o tempo de falar aquilo que gostaria. Exatamente no memorial, também. E nos bares e por aí afora. Então, a gente quer vivenciar uma nova era, uma nova era de participação. Mas aí, quando eu falo de participação, a responsabilidade não é só da administração pública. A administração pública tem o dever de convocar a sociedade, tem o dever de chamar as faculdades, as entidades representativas da sociedade para discutir esses temas importantes. Desde, inclusive, o planejamento urbano, que, diga-se de passagem, nós não temos um planejamento urbano há muito tempo aqui em Curitiba. As personalidades que aqui falaram, para terminar, só para inserir um dado aí mais, que é a questão da região metropolitana. Por que os prefeitos da cidade, da região metropolitana, não são chamados para discutir tudo isso? Eu não vi uma única reunião para discutir todas essas questões, tanto o planejamento urbano e mobilidade urbana e por aí afora. Né? Os prefeitos, as entidades representativas da sociedade devem participar, mas a sociedade também tem que se fazer presente.
É essa a nossa responsabilidade. E é por isso que eu estou aqui, porque eu tenho responsabilidade sobre o destino da nossa cidade. Porque é aqui que eu vivo e é aqui que também vivem os meus filhos e meus netos. Doutora Clair, 5499. 5499, doutora Clair, doutora Clair. 5499, doutora Clair, doutora Clair. 5499, doutora Clair, doutora Clair. 5499. Tem todos os comerciantes da nossa região para participar do protesto pela segurança do nosso bairro já. Será no domingo, dia 6 de outubro, independente das condições climáticas do tempo. Doutora Clair, 5499. 5499, doutora Clair, doutora Clair. 5499, doutora Clair, doutora Clair. 5499, doutora Clair, doutora Clair.